Você já foi para a roça? Para o interior do Brasil? Aquele lugar onde de dia é só paz, tranquilidade, vento fresco no rosto, galinha cantando. Mas à noite, a noite é diferente. Só quem já foi ou mora sabe. Tem muito mais acontecendo do que só os sons de grilos. Nesse vídeo, eu vou contar algumas das coisas que acontecem no interior. Casos, lendas, coisas que só quem vive aqui conhece. Então, se você gosta dessas histórias, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta. De onde você é? Principalmente se for do interior. Aproveita e compartilha sua própria experiência. Agora... Eu me criei aqui no interior do Maranhão, mais precisamente numa comunidade de roça, perto de Codó, e desde menino que escuto certas histórias que o povo conta, principalmente no tempo da Quaresma, porque o pessoal daqui leva muito a sério essa época, sabe? A gente cresce aprendendo a respeitar as rezas, as promessas e também os avisos dos mais velhos. E eu vou te falar, não é todo mundo que acredita, mas quem já viu com os próprios olhos não esquece nunca mais. Eu mesmo já passei por uma coisa que até hoje não gosto muito de lembrar. Mas de vez em quando a memória vem com tanta força que parece que aconteceu ontem. E eu sinto aquele mesmo frio no corpo que senti naquela noite. Foi numa época que eu já era homem feito, casado, morando num sítio afastado com minha esposa e meus 2 filhos pequenos. Nossa casinha ficava no meio de um terreno grande, cercado de mato e estrada de barro. De noite, era só o silêncio, quebrado pelo barulho dos grilos, das corujas e às vezes dos bois que mugiam lá no curral. A luz elétrica era fraca e vivia caindo. Então a gente se virava muito com lamparina e vela. Eu me lembro bem que era tempo de Quaresma. Devia ser por volta de uma quinta-feira, porque na sexta ninguém deixava de rezar a via sacra na igrejinha da comunidade. Minha esposa sempre me dizia que nesses dias eu não devia andar sozinho pela estrada depois das 9, porque era o horário que as almas saíam. Eu ria meio sem graça, mas no fundo respeitava, porque minha mãe também sempre falou isso. Só que naquela noite eu precisei ir na casa do meu compadre Antônio, que morava a uns 3 quilômetros dali, porque uma vaca minha tinha estourado a cerca e invadido o roçado dele. A notícia chegou por um vizinho que passou correndo dizendo que se eu não fosse logo, a bicha ia acabar com a plantação de milho que ele tinha suado para plantar. Não tinha jeito, amarrei uma lanterna velha no bolso, peguei o facão e fui pela estrada. A lua estava alta, clareando um pouco, mas tinha umas nuvens pesadas correndo pelo céu. E eu sentia o vento soprando frio, levantando poeira da estrada seca. No caminho, eu não vi quase ninguém. Só uns cachorros que latiam distante. Quando cheguei no roçado do compadre, já era quase 10 da noite. Ele estava lá me esperando, meio nervoso, porque a vaca tinha feito uma bagunça boa. A gente juntou força, botou o bicho de volta para minha cerca e reforçamos com uns paus grossos para não arrebentar de novo. Ficamos conversando mais um pouco, ele ainda resmungando, mas no fim riu e disse que entendia, que bicho não tem juízo mesmo. Eu agradeci e tomei o caminho de volta. Foi aí que começou o que até hoje me deixa arrepiado só de pensar.
A estrada estava mais escura, porque as nuvens tinham coberto a lua quase toda, só deixavam uns clarões de vez em quando. Eu ia andando, no meu ritmo, ouvindo o mato se mexer com o vento, aquele cheiro de terra seca e poeira entrando no nariz. De repente, bem lá na frente, eu vi um clarão diferente. Parecia um grupo de luzes vindo devagar, como se fossem velas ou tochas. Eu parei na hora porque achei estranho demais. Aqui no interior, o povo não anda de noite assim, ainda mais em grupo, cantando. E eu juro que foi isso que eu ouvi. Um canto baixinho, como uma reza arrastada, vindo junto com aquele clarão. Minha primeira reação foi pensar que era alguma novena, alguma promessa que o povo tinha saído para pagar. Mas depois me lembrei das histórias da procissão das almas. O coração bateu forte, deu vontade de correr, mas minhas pernas ficaram pesadas, parecia que o chão tinha prendido meus pés. Eu fiquei parado, tentando enxergar melhor. As luzes se aproximavam e eu comecei a distinguir figuras. Eram pessoas, sim, mas vestidas todas de branco, andando em fila com as cabeças baixas, segurando velas que iluminavam só o rosto delas, mas não faziam sombra nenhuma no chão. E o que me deixou mais arrepiado foi perceber que, apesar de tantas figuras andando, eu não ouvia nenhum passo, só o arrastar do canto baixo, como um coral de vozes tristes rezando uma ladainha. Senti o corpo gelar e me lembrei do que minha avó sempre dizia. Se um dia tu topar com a procissão, não olha muito e reza, reza com fé, senão tua alma eles levam junto. Eu comecei a murmurar um Pai Nosso, mas a boca parecia travada, as palavras não saíam direito. O medo era tanto que minha mão tremia segurando o facão. As figuras foram chegando cada vez mais perto e eu percebi que não era só homem, não. Tinha mulher, tinha gente baixa como criança, tudo misturado, mas todos de branco, o rosto sem expressão, só os olhos fundos, escuros demais, como se não tivesse nada ali dentro. Eu não conseguia desviar o olhar. Parecia que algo me obrigava a olhar direto para eles, e o canto ia ficando mais forte, mais próximo, entrando dentro da minha cabeça como se fosse uma pressão, um zumbido misturado com reza. Foi então que eu notei um detalhe que quase me fez desmaiar. Eu conhecia alguns daqueles rostos. Era gente que já tinha morrido na comunidade há anos. Reconheci uma mulher que faleceu de parto quando eu era menino. Reconheci um velho vizinho que foi enterrado na beira do mato, até um primo distante que se afogou no rio, todos misturados ali, andando na mesma fila silenciosa, rezando. Aquilo não podia ser gente viva. Eu senti o estômago embrulhar, e a única coisa que consegui fazer foi ajoelhar no meio da estrada, tampar parte do rosto com a mão e tentar rezar em voz alta, mesmo que a voz saísse falhada. Eu não sei quanto tempo passou, mas a procissão foi cruzando a estrada, passando por mim como se eu nem existisse. As velas iluminavam o meu rosto e eu juro que senti o ar gelar, como se tivesse um vento saindo de dentro deles. O cheiro também. Era estranho. Não era de vela comum. Era um cheiro de terra molhada, misturado com cera queimada e alguma coisa azeda. Difícil de explicar. Quando a última figura passou, o canto foi sumindo aos poucos, até que, de repente, tudo voltou ao silêncio. Da noite, só os grilos e o vento. Eu ainda fiquei ajoelhado um bom tempo, sem coragem de levantar. Quando criei forças e olhei para a estrada, não tinha mais nada, só o escuro e o barulho normal da noite. Me levantei devagar, sentindo as pernas bambas, e segui rápido para casa, rezando baixinho sem parar.
com medo de olhar para trás. Quando cheguei, minha mulher percebeu logo que eu estava branco feito papel. Contei o que vi, e ela ficou só fazendo o sinal da cruz, dizendo que eu tinha tido sorte de lembrar da reza, porque quem não reza, segundo ela, morre em menos de 1 ano. Depois daquela noite eu fiquei diferente, sabe? Quem já passou por algo assim entende o que eu estou dizendo. Eu cheguei em casa tremendo. Minha mulher me deu um copo d'água com açúcar e ficou insistindo para eu deitar logo. Mas o sono não vinha de jeito nenhum. Cada vez que eu fechava os olhos, parecia que via de novo aquelas caras passando na minha frente. Os olhos fundos, as velas tremulando sem vento, aquele canto que grudava na cabeça como se fosse uma lembrança que não desgruda. Passei a madrugada, acordado, escutando cada estalo da madeira da casa, como se fosse alguém entrando. Quando o dia clareou, eu já estava sentado na cadeira da varanda, com o facão no colo e os olhos ardendo de tanto que forcei para não dormir. Minha mulher insistiu para eu ir falar com o padre da comunidade, mas eu tinha vergonha. Pensava que, se eu contasse, iam dizer que era bobagem, que eu tinha se assustado com sombra de árvore ou coisa assim. Só que aqui no interior é diferente. O povo sabe que certas coisas acontecem e não se deve duvidar. No mesmo dia, fui visitar meu pai, que morava na casa de baixo. Ele já era velho, calejado de vida, e quando contei o que vi, ele ficou sério, sem zombar, e me falou baixinho. Tu tem que agradecer que rezou. Já vi vizinho nosso que encontrou e nunca mais foi o mesmo. Uns adoeceu, outros morreram antes do fim do ano. Aquilo gelou minha espinha. Ele me aconselhou a acender vela para os mortos da família e não andar mais de noite durante a quaresma. Eu prometi a ele e a mim mesmo que nunca mais ia me arriscar. Mas o problema é que as coisas não ficaram por aí. Nos dias seguintes, começaram uns sinais dentro da minha casa. Coisas que no começo eu até tentei arrumar explicação, mas depois não teve como negar que era algo fora do normal. Na primeira noite depois do encontro, por volta da meia-noite, eu acordei com um barulho de reza como se fosse um sussurro bem baixinho vindo do quintal. Pensei que estava sonhando, mas quando abri os olhos, vi pela janela uma luz fraca se mexendo entre as árvores, como se fosse uma vela caminhando sozinha. Levantei devagar, cheguei perto da porta, mas não tive coragem de sair. A luz foi apagando até sumir e o silêncio voltou. Dormi mal de novo. No outro dia, acordei com o galo cantando antes da hora e minha mulher jurava que tinha ouvido gente passando pela estrada às 3 da manhã. Mas quando olhou, não viu ninguém. Ela começou a ficar assustada também, porque até os cachorros estavam estranhos. De noite, em vez de latir para quem passava, eles ficavam com o rabo encolhido, gemendo, como se tivesse alguma coisa que eles viam e a gente não. Teve um dia que um dos cachorros ficou olhando fixo para o nada, perto da porteira, e de repente soltou um uivo longo, que fez até os meninos acordarem chorando. Eu corri para ver, mas não tinha nada lá, só o vento balançando as folhas. A partir daí, a sensação de que a procissão tinha ficado grudada em mim não me largava mais. Eu ia no roçado, tentava trabalhar, mas parecia que sempre tinha alguém me olhando de longe. Às vezes, eu via de relance uma sombra branca passando entre as árvores, mas quando olhava direito, não tinha nada. O pior foi quando minha sogra veio passar uns dias com a gente e disse que sonhou com um grupo de gente rezando no terreiro. Ela nem sabia do que tinha acontecido comigo, porque eu não tinha contado para ninguém além do meu pai e da minha mulher. Naquela noite, ela acordou chorando e disse que
Ouvi o nome dela sendo chamado no meio da reza. Isso me deixou arrepiado até a raiz do cabelo. Na comunidade, o assunto começou a se espalhar. Sempre tem alguém que já viu ou ouviu falar da procissão das almas. Um vizinho mais velho, chamado Raimundo, contou que anos atrás também encontrou e que até hoje sente a presença deles quando chega a Quaresma. Ele falou que é como se fosse um chamado, que se você cruza o caminho deles uma vez, eles sempre vão te reconhecer, como se fosse marcado. Isso me deixou ainda mais preocupado, porque eu não sabia se aquela marca era de proteção ou de condenação. O povo dizia que tinha gente que, mesmo rezando, acabava ficando com a saúde fraca, adoecia sem motivo. E eu comecei a sentir o corpo pesado, um cansaço que não era normal. Eu ia capinar meia hora e já estava suando frio, o coração disparado. Não era doença comum, porque no resto do tempo eu parecia normal. Mas de noite sempre piorava. Uma noite em especial foi a que mais me marcou depois do encontro. Eu estava deitado, já quase dormindo, quando ouvi o barulho de passos dentro de casa. Levantei achando que fosse um dos meninos, mas todos estavam dormindo. Os passos continuaram, lentos, arrastados, até pararem bem na porta do quarto. Eu fiquei olhando fixo e a porta rangeu devagar, como se alguém tivesse empurrando, só que não tinha ninguém. O quarto ficou frio de repente. Minha mulher se encolheu toda debaixo da coberta e eu tive certeza que uma presença tinha entrado ali. Foi nesse momento que ouvi, baixinho, no canto da parede, aquele mesmo canto que ouvi na estrada, só que agora como se fosse uma só voz, repetindo uma reza lenta. Eu comecei a rezar em voz alta, tremendo, até que o ar foi voltando ao normal e a porta se fechou sozinha. Depois disso, passei a dormir com vela acesa no quarto, porque era a única coisa que dava uma sensação de proteção. Mas a cada vela que eu queimava, parecia que a presença ficava mais forte, como se atraísse ao invés de afastar. Até hoje não sei se era coisa da minha cabeça ou se realmente tinha alguém ali. Eu só sei que o medo virou parte da minha rotina e eu comecei a contar os dias para a Quaresma acabar, porque diziam que depois da Páscoa a procissão some e só volta no ano seguinte. Mas até chegar lá, eu tinha que aguentar aquele tormento. E o que aconteceu na Sexta-feira da Paixão foi o pior de tudo. O ponto em que eu achei que não ia sair vivo para contar. Eu nasci e me criei no sertão da Bahia, na beira de umas terras secas entre Monte Santo e Euclides da Cunha. Quem nasceu nessas bandas sabe bem como é a vida. O sol rachando a cabeça o dia inteiro, o silêncio das noites que chega a doer nos ouvidos e aquele vento fino que passa pelas frestas das portas como se fosse um assobio de gente. Vivi e vi muita coisa nesse chão, mas tenho umas lembranças que até hoje não me deixam dormir direito. E toda vez que o assunto vem à tona, sinto o mesmo arrepio frio que senti naquela época. Falo de um homem que muita gente por aqui já escutou história, mas poucos tiveram coragem de contar com detalhes. O tal do Homem do Chapéu Preto. Não é conversa de feira nem história inventada por criança. É coisa séria. E eu mesmo já vi mais de uma vez. Lembro bem da primeira, foi num tempo de seca brava, começo dos anos 80, quando eu já passava dos 30 e vivia de plantar feijão e criar umas cabras. A roça era pequena, mas dava para sustentar a família. A gente tinha de caminhar muito para buscar água no açude e às vezes a vida parecia um fardo pesado demais. Numa dessas caminhadas, quando voltei já à noite alta, foi que me deparei com a figura.
O caminho da roça até minha casa passava por uma estrada de terra estreita, cortando umas porteiras velhas de arame farpado. Quem conhece o sertão sabe que essas porteiras marcam divisões de terra, mas à noite, no silêncio, parecem verdadeiras sentinelas de outro mundo. A lua estava fina, clareando pouco. Só aquele brilho esbranquiçado que deixa tudo mais sombrio do que claro. Lembro que carregava um balde na cabeça e outro no braço, e já cansado, só pensava em chegar em casa e comer um pedaço de farinha com rapadura antes de dormir. Foi então que, chegando na última porteira, parei de repente, porque percebi uma sombra encostada no mourão. Um homem, muito alto, mais alto do que qualquer um da região que eu conhecia. Estava de pé, parado, completamente imóvel. Usava um chapéu grande, de aba larga, preto como carvão, que cobria parte do rosto. Não falava nada, não se mexia, só estava ali. Por um instante, pensei que fosse algum vizinho, mas logo percebi que não podia ser. Ninguém por aqui tinha aquele tamanho. O corpo dele era desproporcional, comprido demais, e o silêncio em volta parecia prender até o barulho dos grilos. Parei a uns 10 metros dele, sem coragem de seguir. Senti minhas pernas pesarem e o coração bater tão forte que parecia querer sair pela boca. A lua bateu de lado e por baixo do chapéu vi que ele me olhava. Eu não sei explicar direito, mas era como se aqueles olhos não fossem de gente. Não brilhavam, não piscavam. Era um olhar parado, fundo, que me atravessava inteiro. Fiquei ali uns segundos que pareceram horas, sem saber se dava meia volta ou se passava reto. Não sei de onde tirei coragem, mas levantei o balde da cabeça, segurei firme e fui andando devagar, sem tirar os olhos dele. Passei pela porteira a poucos passos de distância e ele não fez um gesto, não respirou, não mexeu um dedo. Mas o olhar acompanhava cada passo meu. Quando cheguei mais adiante, não aguentei, virei o rosto rápido para trás e ele continuava lá, na mesma posição, parado como uma pedra. Só que tive a impressão de que o chapéu agora estava um pouco mais baixo, como se ele tivesse inclinado a cabeça para me observar melhor. Cheguei em casa trêmulo. Não quis contar nada para minha mulher naquela noite. Mas o que aconteceu depois me deixou ainda mais assustado. Na madrugada, acordei sobressaltado, com a sensação de estar sendo observado. Minha pele estava toda arrepiada e eu suava frio apesar do calor. Quando acendi o candeeiro, percebi umas marcas roxas no meu braço esquerdo, como se fossem dedos, apertando. Pensei que pudesse ter batido em algum lugar sem perceber, mas as marcas estavam fundas demais, iguais a um aperto forte. E o mais estranho é que doía como se ainda tivesse alguém segurando. No outro dia, contei a meu pai, que já era bem velho na época, e ele só balançou a cabeça devagar. Disse que, desde o tempo de meu avô, já se ouvia falar de um homem alto, de chapéu preto, que aparecia nas porteiras sempre em silêncio, e que quem encarava os olhos dele nunca voltava a ser o mesmo. Uns ficavam doentes, outros tinham sonhos ruins e alguns sumiam sem deixar rastro. Fiquei calado, mas no fundo sabia que eu tinha visto o mesmo ser que eles comentavam. Achei que fosse coisa de uma noite só, que eu nunca mais ia topar com aquilo, mas me enganei. A segunda vez foi ainda pior, porque não estava sozinho. Era tempo de São João, uns meses depois. Eu e meu irmão mais novo voltávamos da casa de um compadre, depois de ajudar na preparação da fogueira. Já passava da meia-noite, quando seguimos pela mesma estrada. E no fundo, eu temia encontrar de novo aquela figura. Quando chegamos perto da mesma porteira, meu irmão foi quem parou primeiro.
Você viu? Ele disse baixinho. E lá estava, de novo, o homem alto, chapéu preto, parado do mesmo jeito, só que dessa vez parecia mais perto do caminho, quase bloqueando a passagem. O coração me apertou e percebi que não era só eu que enxergava. Meu irmão também via. O medo dele era visível, pois começou a tremer e disse que preferia voltar. Eu segurei o braço dele, tentando parecer mais forte, mas por dentro estava desmoronando. O silêncio era tão pesado que até o som dos nossos passos parecia sumir. O homem não mexia nada, mas tinha algo diferente nele dessa vez. Parecia mais alto ainda, como se crescesse a cada olhar. A lua iluminava de um jeito estranho, deixando a sombra dele se arrastar pelo chão e se esticar além do natural. Resolvi que não podia ficar parado ali. Segurei o braço do meu irmão com força e falei: vamos atravessar sem olhar para ele. E fomos, passo a passo, sentindo o olhar dele queimando nas nossas costas. Quando estávamos quase saindo, meu irmão, nervoso, não resistiu e virou o rosto. Foi o maior erro. Naquela mesma noite, ele começou a delirar no sono, se debatendo, dizendo que tinha alguém dentro do quarto. No outro dia, apareceu com marcas roxas no corpo, iguais às que eu tinha tido antes. Durante semanas, ele acordava assustado, suando, falando de olhos que olhavam para ele no escuro. Nunca mais foi o mesmo. Depois daquela noite em que meu irmão virou o rosto e encarou o tal homem parado na porteira, nossa vida nunca mais foi a mesma. No começo, pensei que fosse só uma fase, que ele ia sarar com o tempo, mas não foi isso que aconteceu. O menino começou a definhar. Não queria mais sair de casa, vivia cabisbaixo, e quando chegava a hora de dormir era um tormento. Ele deitava e logo começava a suar frio, gemer, se revirar na cama como se estivesse brigando com alguém em sonho. Muitas vezes eu me levantava no meio da madrugada, acendia o candeeiro e via ele sentado na beira da cama, com os olhos arregalados, olhando para o nada, como se tivesse alguém no quarto. Quando eu perguntava o que era, ele só respondia: ele está aqui dentro, parado no canto. Aquilo me dava um gelo na espinha, porque o quarto estava vazio, mas eu sentia o mesmo silêncio, pesado que sentira na estrada, como se de fato tivesse uma presença ali, só que invisível. Minha mãe começou a ficar preocupada de verdade. Levou ele no padre em Monte Santo, pediu bênção, rezou ladainha e até benzeu a casa com água benta. Mas nada mudava. No máximo, ele ficava uns dias mais calmo e depois voltava tudo de novo. As marcas roxas no corpo dele apareciam em lugares diferentes. Ora no braço, ora nas costas, ora nas pernas. Pareciam dedos de alguém que o agarrava durante o sono. E quanto mais ele tentava explicar, mais confuso ficava. Ele dizia que via o chapéu preto dentro do quarto, às vezes encostado na parede, às vezes sentado na cadeira de madeira perto da janela, mas sempre em silêncio, só observando. Eu não sabia mais o que pensar. Naquele tempo, a gente tinha medo de falar muito disso para os outros, porque achavam que era invencionice ou até doença da cabeça. Mas quando outras pessoas começaram a comentar coisas parecidas, percebi que não era só com a gente. Numa tarde, um vizinho chamado Raimundo apareceu lá em casa. Homem calejado, mais velho que eu, daqueles que não se abala fácil. Ele sentou na varanda, tomou um gole de café e falou baixinho, quase cochichando, como quem tem medo até do vento levar a palavra. Vocês já viram um sujeito de chapéu preto parado nas porteiras daqui? Quando ele falou aquilo, meu sangue gelou.
Meu pai respondeu que sim, que já conhecia as histórias. Raimundo contou que na semana anterior voltava de um batizado em Cansanção e passou pela estrada de terra que corta os limites das fazendas. Lá do nada, viu um homem parado na porteira, exatamente como eu descrevera antes. Alto demais, chapéu preto cobrindo o rosto, em silêncio absoluto. Ele disse que o cavalo travou, não queria passar de jeito nenhum, bufava, empinava e Raimundo teve que descer. Foi aí que percebeu que a sombra do homem não batia certo com a luz da lua. A lua vinha de um lado, mas a sombra se estendia para o outro. Aquilo deixou ele sem ação. Raimundo jurou que fechou os olhos e começou a rezar baixinho, e quando abriu, de novo, o homem ainda estava lá, mas a sombra tinha sumido. Disse que atravessou a porteira correndo, puxando o cavalo no braço e não olhou para trás. A gente ficou em silêncio depois dessa fala e minha mãe fez o sinal da cruz. O medo começou a se espalhar. Outras pessoas também comentaram, sempre com receio, sempre em voz baixa, como se falar alto atraísse a coisa. Um compadre do meu pai disse que certa vez encontrou o mesmo homem sentado na beira de uma estrada, de madrugada, sem mexer um músculo, e que no outro dia acordou com hematomas nas pernas como se tivesse levado chibatadas. Outro contou que sonhou 3 noites seguidas com um homem de chapéu que não falava nada, só ficava de pé no canto do quarto. No 3º dia, ele caiu doente, febre alta, e ficou semanas sem forças. Quanto mais eu ouvia essas histórias, mais lembrava do olhar que senti naquela primeira vez. Não era só medo. Era como se ele sugasse alguma coisa de dentro da gente, como se tirasse a nossa vontade de viver, pouco a pouco. Meu irmão continuava piorando. E foi nessa época que meu pai resolveu queimar um pedaço de roupa velha dele. No terreiro, enquanto rezava umas palavras que tinha aprendido com o pai dele, coisa de antigamente. Lembro do cheiro da fumaça, misturado com o silêncio da noite, e meu irmão olhando fixo para o fogo, sem piscar. Foi nesse instante que aconteceu algo que até hoje eu não esqueço. O vento soprou forte de repente, sem ter nuvem nenhuma no céu, e as chamas se abaixaram, como se alguém tivesse passado a mão por cima. Nessa hora o galo cantou, mas não era canto normal. Foi um grito agudo, que parecia mais lamento que aviso. Meu pai ficou pálido, largou tudo e mandou a gente entrar para dentro. À noite, acordei de novo com barulho no quintal. Espiei pela fresta da janela e vi debaixo do pé de um buzeiro uma sombra parada. O chapéu era inconfundível. Fiquei sem ar, tremendo feito vara verde, e só consegui me mover quando o galo cantou outra vez. Quando olhei de novo, a sombra tinha sumido. No outro dia, fomos olhar debaixo do umbuzeiro e tinha umas marcas estranhas na terra, como se alguém muito pesado tivesse ficado parado ali. Eram 2 buracos fundos lado a lado, mas não se pareciam com pés comuns. Eram maiores, mais alongados, como se a coisa não fosse bem gente. Meu pai não deixou ninguém comentar o que vimos, mas dentro de casa o medo era geral. Minha mãe começou a cobrir os espelhos com panos, dizendo que aquilo evitava que o chapéu preto entrasse pela casa. A cada noite, os cachorros latiam sem parar, sempre olhando para o mesmo canto do terreiro, e depois ficavam acuados, chorando, como se algo invisível estivesse por perto. Foi nesse tempo que aprendi que o silêncio do sertão pode ser mais assustador que qualquer barulho. Porque quando ele vinha carregado, pesado, era como se o mundo parasse só para dar passagem a ele, o homem do chapéu preto. O tempo foi passando, mas a presença daquele homem não desapareceu da nossa vida.
Pelo contrário, parecia que quanto mais a gente tentava esquecer, mais ele se aproximava. Meu irmão nunca mais recuperou a saúde de antes. Cresceu diferente, sempre com os olhos fundos, sempre desconfiado, como se tivesse alguém observando ele de todo canto. Tinha dia que ficava mudo, olhando para o nada, e quando eu perguntava o que era, ele só dizia: "Ele não foi embora, tá sempre aqui." Isso me corroía por dentro, porque eu sabia exatamente de quem ele falava. Com o passar dos anos, outros relatos foram aparecendo pela região. Gente de Monte Santo, de Nordestina, até de povoado pequeno lá para os lados de Bendegó, comentando ter visto um homem alto, de chapéu preto, parado em porteiras ou encostado em troncos de aroeira, sempre calado, só observando. Nunca ninguém dizia que ele falava, mas todos relatavam o mesmo efeito depois. Noites sem sono, sonhos estranhos, marcas no corpo, um cansaço que não passava. E tinha gente que sumia. Lembro bem de um vaqueiro chamado Antônio, que vivia tocando boiada entre as fazendas. Um homem robusto, conhecido por não ter medo de nada. Um dia saiu cedo, dizendo que ia atravessar a estrada até Euclides, e nunca mais voltou. O cavalo dele foi encontrado dias depois, solto, pastando perto de uma cerca, mas o corpo do vaqueiro nunca apareceu. O povo dizia que ele topou com o homem do chapéu preto e que não teve coragem de passar. Até hoje, quando alguém fala o nome dele, todo mundo baixa a voz, porque é como se falar muito alto chamasse a atenção do que levou ele. Eu mesmo nunca esqueci da noite em que vi o homem dentro da minha casa. Foi um dos piores momentos da minha vida e até agora me dói. Contar. Era lua nova, o céu totalmente escuro e o silêncio era tão profundo que eu escutava meu próprio coração batendo. Eu acordei de madrugada com a sensação de que tinha alguém no quarto. Não ouvi porta, não ouvi passo, só acordei com aquele peso no ar, aquele silêncio sufocante. Quando abri os olhos, vi a silhueta parada no canto, junto da cadeira de madeira. O chapéu largo cobria o rosto, mas eu sabia quem era. Não tive coragem de me mexer nem de respirar fundo. Fiquei ali, deitado, fingindo estar dormindo, mas sentindo os olhos dele em cima de mim. Não sei dizer quanto tempo passou, podia ser minutos ou horas. Só sei que, quando finalmente criei coragem de piscar, a cadeira estava vazia. No outro dia, acordei com as mesmas marcas roxas no braço, iguais às de antes, só que mais profundas, doendo como se tivesse levado uma surra. A partir desse dia, nunca mais tive uma noite de sono em paz. Aprendi a viver desconfiado, sempre com medo, do escuro, sempre com a sensação de que ele podia aparecer a qualquer momento. Meu pai dizia que aquilo não era gente, era uma espécie de guardião de porteira, condenado a vigiar caminhos, e que quem cruzasse com ele tinha que carregar o peso da visão pelo resto da vida. Alguns falavam que podia ser alma de antigo jagunço, daqueles que morreram em briga de terra e nunca descansaram. Outros diziam que era o próprio demônio testando a coragem do sertanejo. Eu nunca soube ao certo. O que sei é que ele existe, porque eu vi. Vi mais de uma vez. E não fui só eu. Cada canto do sertão tem alguém que já ouviu falar dele ou que já viu de perto. Hoje, já velho, com os cabelos brancos e a pele marcada pelo tempo, ainda evito passar sozinho por porteiras à noite. Se escuto um silêncio pesado demais, daqueles que até os bichos se calam, eu paro, respiro fundo e dou meia volta. Prefiro andar léguas a mais do que cruzar um caminho assim, porque sei que ele pode estar lá parado, me esperando, com aquele chapéu preto tapando o rosto, sem dizer nada.
não tenho dúvida de que ainda ronda por essas terras. E toda vez que alguém some sem explicação ou aparece com marcas no corpo, sei bem qual foi a visita que tiveram. É por isso que quando o assunto vem à tona, eu só digo o que aprendi na marra. Se um dia você encontrar o homem do chapéu preto parado numa porteira, não olhe nos olhos dele. Passe firme, sem dar atenção, sem se demorar, porque se encarar, ele vai te acompanhar até o fim dos seus dias. Seja na estrada, seja no sonho, seja dentro da sua própria casa. Eu já passei dos 70, mas tem coisa que a gente vive na vida que nunca esquece, por mais que o tempo passe. E quando alguém me pergunta se eu acredito nessas histórias de estrada, luz que aparece, assombração, eu só balanço a cabeça e não digo nem sim, nem não. Porque se eu for contar o que vi, tem gente que vai rir, vai dizer que é invenção de velho. Mas eu sei o que aconteceu comigo, numa noite quente do sertão goiano, voltando de uma festa na casa de um parente. Foi ali, perto de Corumbá de Goiás, num trecho de estrada de terra que liga as fazendas, que eu vi uma coisa que mudou meu jeito de andar por aquelas bandas. Naquele tempo eu era mais moço, devia ter uns 30 e poucos anos, já casado, com 2 filhos pequenos. Trabalhava na roça o dia inteiro, mas de vez em quando tinha que sair à noite para visitar parente ou resolver algum problema. Nesse dia, a gente tinha ido na casa de um tio da minha esposa, que morava afastado, para comemorar o aniversário dele. Foi uma festinha simples, mas com bastante gente, sanfona tocando, galinha caipira no fogão a lenha e, claro, muita prosa. A gente foi de charrete, porque era o que tinha, e na volta resolvi cortar caminho pela estrada de terra que passava. No meio do mato, para chegar mais rápido em casa, era por volta de 10h30 da noite. A lua estava quase cheia, clareando bem o caminho, e o céu limpo, cheio de estrela. O silêncio era quebrado só pelo som dos grilos e o trote do cavalo puxando a charrete. Minha mulher estava sentada do meu lado, cochilando com os meninos encostados nela, e eu ia ali, atento à estrada. De repente, lá no fundo da curva, vi uma claridade estranha. Pensei que fosse farol de carro, mas não tinha como, porque naquele trecho o carro quase não passava. E mesmo que fosse, o farol ia iluminar reto, forte, e aquela luz era diferente. Era como um ponto luminoso, meio amarelado, que tremeluzia como se fosse uma lamparina no ar. Eu puxei as rédeas, o cavalo deu uma diminuída e fiquei olhando. A luz parecia estar parada, só que quanto mais a gente andava, mais dava a impressão de que ela acompanhava o passo, mantendo sempre a mesma distância. Eu não falei nada para minha esposa, para não assustar, mas o coração já batia apressado. A lembrança das histórias que eu tinha ouvido desde moleque veio na hora. O povo dizia que naquela região aparecia uma tal luz que persegue, e que não era bom desafiar nem correr dela. Quem corria, a luz corria atrás. Quem parava, ela parava também. E se a luz chegasse muito perto, coisa ruim acontecia. Continuei seguindo, mas de olho naquela claridade. Quanto mais eu olhava, mais esquisita parecia. Não tinha corpo, não tinha pessoa segurando, era só um clarão redondo, às vezes menor, às vezes maior, flutuando no ar a uns 2 metros do chão. O cavalo começou a ficar inquieto, bufava, sacudia a cabeça, como se não quisesse continuar. A estrada era estreita, de cercado dos 2 lados, não tinha como desviar muito. Foi aí que minha mulher acordou, olhou para frente e perguntou: "Que luz é aquela?"
Eu não soube o que responder, só disse: deve ser alguém com lanterna. Mas por dentro eu sabia que não era. A luz foi ficando mais forte e por um momento achei que vinha em direção a gente. Senti um arrepio subir pelas costas e pensei em voltar pelo mesmo caminho. Mas quando puxei a rédea para virar, o cavalo empacou. Não quis sair do lugar, tremendo como se tivesse vendo o bicho. A charrete balançava e meus filhos acordaram chorando. Minha esposa segurava os dois, rezando baixinho, e eu ali, sem saber o que fazer. A luz se aproximou um pouco, parou de novo e começou a piscar, como se quisesse chamar. Não tinha barulho, não tinha nada, só o brilho amarelo iluminando a estrada. Eu respirei fundo, soltei o cavalo e continuei. A cada metro que avançava, a luz recuava, mantendo sempre a mesma distância, como se estivesse me levando. A estrada parecia mais comprida do que nunca. O tempo passava e a gente não chegava nunca no fim do trecho. Me deu a impressão de que estava rodando em círculo, mesmo sabendo que a estrada era reta. O suor escorria no rosto e não era só do calor. Era um medo que gelava por dentro e, ao mesmo tempo, fazia a pele ficar quente. Teve um momento em que a luz apagou de repente. A estrada ficou só na claridade da lua e eu até respirei aliviado. Mas quando pensei que tinha acabado, ela apareceu, de novo, agora mais atrás da gente, como se tivesse dado a volta sem fazer barulho. Minha esposa chorou, apertando os meninos no colo, e eu comecei a rezar alto, pedindo proteção. O cavalo disparou sozinho, correndo sem que eu desse comando, e a charrete pulava nas pedras, quase virando. Eu só pensava em chegar logo em casa, quando finalmente vimos a porteira do sítio. A luz desapareceu de uma vez. Foi como se nunca tivesse existido. O cavalo entrou correndo pelo terreiro, parou só perto do curral, bufando, molhado de suor. Descemos correndo, trancamos a porta e passamos. A noite em claro. O pior foi que, no outro dia, a charrete estava com o eixo quebrado e o cavalo, que sempre foi forte, ficou mancando por dias, como se tivesse levado uma surra. O tempo foi passando, mas aquela visão não saiu da minha cabeça. Uns dias depois, na venda do seu Adalto, comentei com um vizinho de confiança e ele só fez o sinal da cruz dizendo: "Você viu a luz da estrada? Não é todo mundo que tem coragem de falar, não. Dizem que quando ela some, vem coisa ruim. Atrás, e coisa ruim veio mesmo. Depois daquela noite, eu não fui mais o mesmo. É como se a estrada tivesse deixado uma marca em mim, um peso que eu carregava no peito. Porque por mais que eu quisesse acreditar que aquilo não tinha sido nada demais, só uma ilusão da vista, eu sabia que não era. Minha mulher também não esqueceu, tanto que nos dias seguintes ela não queria nem ouvir falar de sair depois do pôr do sol. Quando escurecia, ela já trancava a porta e acendia a vela no oratório da sala, rezando alto para afastar qualquer mal. O cavalo que puxava a charrete, que sempre foi valente, não se recuperou direito. Ele mancava e ficava nervoso de noite, relinchando sem motivo, como se visse coisa que a gente não via. Uma semana depois, o bicho morreu de repente, sem sinal de doença, só deitou e não levantou mais. Até hoje eu acho que aquilo foi consequência do que a gente viveu naquela estrada. Na comunidade, a notícia correu rápido, porque aqui interior é assim, tudo se espalha. Quando eu contei na venda, uns acreditaram, outros riram, mas sempre tem aqueles mais velhos que ficam sérios, balançando a cabeça, como quem já viu coisa parecida. Um senhor chamado Laurindo, que morava perto do córrego, chegou perto de mim e falou baixinho: "Você escapou por pouco. Essa luz não aparece para todo mundo, não."
Quando ela vem é porque tem algum aviso. Tem gente que segue ela sem perceber e nunca mais volta. Essas palavras ficaram martelando na minha mente. Depois disso, as coisas começaram a dar errado dentro de casa. O moinho que a gente usava para moer milho quebrou 2 vezes no mesmo mês, sem explicação. As galinhas que botavam bem pararam de pôr de uma hora para outra. Meu menino mais novo, o Pedro, começou a ter febre de noite, mas de dia estava correndo e brincando. Era como se a doença só viesse quando a escuridão chegava. O que mais me assustava eram as luzes que de vez em quando a gente via de longe. Teve uma noite que meu cunhado ficou na varanda comigo até mais tarde, proseando, e lá pro fundo da estrada apareceu aquele mesmo clarão, fraco, dançando no meio do escuro. Ele arregalou os olhos e perguntou se eu estava vendo também. Eu só confirmei com a cabeça. A luz ficou parada por uns minutos, depois apagou de repente. Ele ficou tão assustado que foi embora sem terminar a conversa. Os dias foram passando e eu comecei a notar que não era só na estrada que a claridade aparecia. Uma vez, voltando do curral, já perto das 11 da noite, eu vi um facho de luz atravessando o terreiro, baixinho, como se alguém estivesse andando com lamparina. Mas não tinha ninguém. A luz se apagou quando chegou perto da porta da cozinha. Minha esposa já andava assustada, dormia mal, sonhando com a tal luz. Ela dizia que no sonho a luz chamava, como se tivesse voz pedindo para seguir. Uma madrugada, acordei com ela em pé na porta, olhando para fora com o olhar perdido. Chamei pelo nome, balancei o braço dela e só então ela pareceu despertar, assustada, dizendo que tinha ouvido alguém chamar do lado de fora. Quando acendi a lamparina, não tinha nada lá, só o silêncio do mato. Foi nessa época que um vizinho chamado Américo, que morava a uns 3 quilômetros, apareceu morto na beira da estrada. O povo encontrou ele caído perto de uma curva, o carro quebrado e sem sinal de acidente. Não tinha batida, não tinha sangue, só ele deitado com o rosto branco, os olhos arregalados. Diziam que a luz tinha guiado ele até ali. Uns juravam que ouviram motoristas reclamando de claridade estranha na estrada nos dias anteriores. A viúva dele contou que ele já vinha falando de luz que perseguia o carro, mas ninguém deu atenção. Essa morte deixou todo mundo mais calado. O povo começou a evitar andar à noite, e quem precisava ia rezando, levando terço na mão. Eu mesmo passei a trancar o portão antes das 6 da tarde e não saía mais até clarear. Mas por mais que eu evitasse, parecia que a luz não tinha me esquecido. Teve uma noite, já quase meia-noite, que eu acordei com um barulho de motor parado na estrada. Estranhei, porque nesse horário quase ninguém passava. Levantei, fui até a janela e vi lá longe uma claridade forte. Achei que fosse farol, mas não era. A luz estava alta, mais redonda, não iluminava o chão, só pairava no ar. E aí ouvi uma coisa que gelou até os ossos. Vozes. Parecia um coro distante, como se tivesse um monte de gente rezando ou murmurando. Fiquei paralisado olhando até que a claridade começou a vir devagar em direção ao sítio. Abaixei correndo, fechei a janela e fiquei no escuro, rezando baixinho, com medo dela parar na porta. Na manhã seguinte, quando fui ver o quintal, encontrei marcas redondas no chão, como se fosse queimado. 3 círculos pretos lado a lado, bem no meio do terreiro. Nunca consegui explicar aquilo. Minha esposa queria ir embora dali. Disse que aquela terra estava marcada. Eu resisti, porque era onde a gente tinha construído a vida. Mas no fundo eu sabia que alguma coisa não estava certa.
Cada vez que chegava a noite, o ar parecia pesado, difícil de respirar. Até os meninos ficaram mais quietos, como se sentissem que algo andava rondando. E foi justamente numa noite de sábado, quando tudo parecia calmo, que aconteceu o pior. A claridade voltou, dessa vez mais forte, e não ficou na estrada. Ela entrou pelo terreiro, iluminando tudo de amarelo, como se fosse dia. A luz não piscava, não tremia, só pairava parada, olhando para nossa casa como se tivesse vida própria. Eu nunca consegui entender de verdade o que era aquela luz. Te juro que já quebrei a cabeça, já perguntei para padre, para pastor, para gente da cidade e do mato, e ninguém soube me dar resposta. Uns dizem que pode ser alma penada, outros falam em fogo fátuo, gás que sai do chão, mas para mim não faz sentido, porque aquilo tinha vontade própria. Aquilo escolhia perseguir, escolhia aparecer e sumir do nada. Eu mesmo passei uns bons anos sem nem ter coragem de comentar do acontecido, só falava baixinho para os mais chegados, porque parecia que quanto mais a gente falava, mais a coisa rondava. E eu não queria chamar aquilo de volta. Só que uma vez, uns 3 anos depois daquele dia em que o caminhão do Joãozinho quebrou, eu estava voltando sozinho da cidade, vindo de Catalão para a roça. Era umas 9 da noite. E de novo, o silêncio tomou conta da estrada. Foi então que eu vi de novo, lá longe no começo da curva, aquela mesma luzinha amarela, tremida, só que dessa vez parecia menor, mais fraca, como se tivesse doente. Meu coração disparou. Pensei em voltar, mas era tarde. Continuei tocando o carro bem devagar, mão suada no volante, e juro para você que quanto mais eu acelerava, mais a luz acompanhava de longe. Dessa vez, ela não chegou a encostar, não tentou me cercar, só ficou atrás, como se estivesse me espiando. Quando cheguei na porteira de casa, ela apagou, sumiu de repente. Naquela noite eu não consegui dormir, fiquei ouvindo cada estalo do telhado, cada passo dos bois no curral, e parecia que tinha alguém parado lá fora, só esperando eu sair. Nunca mais esqueci. O que me deixa mais perturbado até hoje é saber que não fui só eu que vi. Na redondeza, cada família tem uma história parecida. Tem o caso do primo do Joaquim, que jurou que a luz entrou pela janela do carro e apagou o motor, deixando ele no meio da escuridão. Tem também o compadre de Campo Alegre, que falou que depois de ver a tal luz, a filha dele adoeceu de repente e morreu em menos de uma semana, sem médico entender a causa. Tudo isso foi se somando e criando um respeito enorme por esse tipo de coisa. Naquele tempo, quando alguém comentava que ia pegar estrada tarde da noite, todo mundo fazia o sinal da cruz e desejava boa sorte, como se fosse uma despedida. Hoje em dia, já velho, eu só saio de casa de dia. À noite, depois que escurece, nem o terreiro eu atravesso sozinho. Quando escuto barulho de carro passando na estrada, lá longe, penso logo: tomara que não seja a noite da luz. Nunca mais vi com a clareza daquela primeira vez, mas parece que às vezes ela ainda ronda. Tem noite em que os cachorros latem todos de uma vez, apontado para o nada, e o gado se agita no curral como se tivesse presença estranha. A gente aprende a respeitar. O povo da cidade pode até rir e achar bobagem, mas quem cresceu no interior sabe. Estrada de terra guarda segredo. Aquela luz que me perseguiu, que já fez motor quebrar, que já levou vida de gente, não é invenção. É coisa real. E eu te digo uma coisa: se um dia você tiver que passar sozinho numa dessas estradas, tarde da noite, e ver uma luzinha balançando lá longe, nunca tenta seguir. Nunca tenta correr atrás. Reza,
pede proteção e segue firme. Porque o que vem dali não é desse mundo. Eu vivi para contar, mas até hoje me arrepio só de lembrar. E sei que quando eu fechar os olhos de vez, talvez seja essa luz que venha me buscar. Quando eu era moço, vivia na beira do rio Tocantins, lá perto de Cametá, no interior do Pará. A vida na beira do rio é dura, mas bonita. A gente acorda cedo, cuida da roça, pesca, e quando a noite vem, tudo fica quieto. Só o som da água e dos sapos. Mas tem coisa que o rio guarda, coisa que ninguém explica direito e que faz o corpo gelar quando lembra. Eu quero contar uma que aconteceu comigo e que até hoje me arrepia. Era final de tarde, eu tinha uns 20 e poucos anos e minha mãe mandou eu atravessar o rio para buscar uns mantimentos na comunidade vizinha. A água estava baixa, dava para atravessar a nado, mas eu ia devagar porque a correnteza ainda pega em uns pontos. Cheguei no meio da travessia quando vi lá na margem do outro lado uma mulher lavando roupa. Parecia velha, curvada, com o cabelo comprido e molhado, vestido escuro. Até aí, nada de estranho, porque sempre tinha gente lavando roupa no rio, mas algo nela me deixou desconfortável. Eu não conseguia ver o rosto direito, parecia que ela não tinha, como se fosse só uma superfície lisa no lugar do rosto. Eu quase engasguei com a água. O coração bateu forte e eu fiquei parado, na dúvida se continuava nadando ou voltava. Mas ela parecia me olhar, mesmo sem rosto. E o pior, quanto mais eu tentava me aproximar, mais parecia que a margem dela se afastava, como se ela não quisesse que eu chegasse perto. Eu chamei baixinho, dizendo: "Oi, moça, tá tudo bem?" Mas a voz voltou para mim, ecoando estranha, sem resposta. Só o barulho da água batendo nas pedras e o som do rio. Respirei fundo, decidi atravessar, e quando dei a última abraçada, olhei para trás. Ela não estava mais lavando roupa, estava parada, bem na beira, e parecia flutuar uns centímetros acima da água. O vestido molhado parecia se mover sozinho, mesmo sem vento, e a água não fazia movimento ao redor dela. Na hora, eu senti um arrepio que subiu da sola do pé até o couro cabeludo. Cheguei na outra margem tremendo, mas tentei disfarçar, porque não queria que ninguém visse que eu estava assustado. Naquele dia, não comentei nada com ninguém. Mas no caminho de volta, já quase anoitecendo, o medo apertou mais. Eu nadei devagar, olhando para os lados, e lá longe, na margem que eu tinha saído, vi novamente aquela figura. Mas dessa vez, ela parecia se mover pela água, sem tocar no chão, indo e vindo, sempre na mesma posição, olhando para mim. Eu juro que tentei desviar o olhar, mas era impossível. A sensação de que estava sendo seguida, mesmo sem fazer barulho, era forte demais. Quando cheguei em casa, minha mãe percebeu que eu estava branco, suando frio. Perguntou o que aconteceu, e eu disse que tinha dado um tropeço na água. Ela não perguntou mais nada, mas eu via nos olhos dela que entendia mais do que eu dizia. Os mais velhos sempre falavam dessas coisas. O rio tem guardiã. Quem a vê não deve se aproximar nem se irritar. É aviso. Eu não sabia se acreditava, mas naquela noite dormi com a luz acesa, olhando para o rio, esperando que aquela mulher não aparecesse na varanda. Nos dias seguintes, comecei a perceber outras coisas estranhas. Os barcos que a gente deixava encostado, na margem, amanheciam fora do lugar, sem sinal de quem mexeu. Às vezes ouvia som de roupa batendo, mas quando olhava, não tinha ninguém. Meu cachorro latia para a margem do rio
e o gado ficava agitado, olhando para o mesmo ponto, sem motivo aparente. A vizinhança começou a comentar que a velha do rio estava aparecendo mais vezes e que quem chegava perto depois do pôr do sol desaparecia. Uns diziam que ela levava criança que brincava na água, outros falavam que homem que tentava encostar nela adoecia e morria. Eu fui ficando receoso. Antes, atravessar o rio era rotina, agora eu fazia só de dia, com o sol alto e sempre rezando. Uma vez, meu primo tentou atravessar no final de tarde, só por curiosidade. Ele não disse nada para ninguém, mas depois de alguns dias, adoeceu, febre alta, delírios e faleceu sem explicação médica. A minha família nunca comentou o fato, mas eu tenho certeza que foi por causa dela, a velha do rio. Desde então, não se atravessa mais o rio sozinho à tardinha. O medo tomou conta da comunidade. Cada vez que alguém precisava ir à margem oposta, levava grupo, rezava, e ninguém chegava perto da beira depois do pôr do sol. Até os mais céticos começaram a acreditar, porque ninguém queria perder filho, neto ou amigo sem explicação. A história da velha do rio virou lição. E até hoje, quem nasceu e cresceu na região sabe, não se nada depois que o sol se põe. E se você vir uma mulher lavando roupa, nunca se aproxime, nem chame. Depois daquele primeiro encontro, eu comecei a sentir que algo na água me observava mesmo quando eu não estava perto do rio. Até mesmo dentro de casa, tinha sensação de presença. Às vezes, eu me levantava de madrugada e sentia cheiro de roupa molhada, como se alguém tivesse passado lavando na sala, mas não havia ninguém. Minha esposa percebeu que eu estava mudado. Eu ficava calado, olhando para os cantos da cozinha como se esperasse ver algo se mexer. As noites foram ficando mais pesadas. Numa semana, o meu vizinho Paulo, que morava um pouco mais abaixo, resolveu atravessar o rio no fim da tarde, só por curiosidade, achando que era bobagem de velho. Ele desapareceu. Procuraram por dias, mas nada. Só acharam uma sandália encostada na margem e água batida nas pedras, como se alguém tivesse saído correndo, mesmo sem pegada. A comunidade ficou em choque. Depois disso, ninguém mais passou perto da beira depois que o sol se punha. Minha filha, a Maria, começou a ter pesadelos. Ela acordava gritando, dizendo que uma mulher de rosto branco e sem olhos estava lavando roupas no rio e chamando ela. Tentei acalmar, falei que era sonho. Mas quando olhei pela janela do quarto, a margem do rio refletia uma luz estranha, amarelada, como se alguém estivesse mesmo lá. Minha mulher começou a colocar cruzes e velas na porta, na janela, no varal, e rezar todas as noites. Eu tentava dormir, mas ouvia o barulho da água, e parecia que a velha estava se movendo devagar pela margem, observando. Os homens da comunidade, que sempre tinham coragem, passaram a evitar falar da velha do rio. Até os pescadores que viviam de dia começaram a murmurar entre si, trocando olhares. Uns diziam que quem a via uma vez, mesmo que de longe, carregava o aviso para a vida inteira. Eu mesmo sentia meu corpo pesado, como se cada passo para casa depois do trabalho fosse arrastado por uma corrente invisível. Uma noite, estava sentado na varanda com meu cunhado, Joaquim, quando ele disse baixinho: "Sabe, eu vi ela uma vez, quando era menino. Não esqueço até hoje. Ela não tem rosto, parece olhar sem olhar. Quem não respeita, não volta para casa." Eu engoli seco e só balancei a cabeça. A verdade é que, por mais que a gente tente racionalizar, quando se trata da velha do rio não tem jeito. É medo puro que aperta o peito.
Teve uma madrugada que quase perdi minha esposa. Ela acordou dizendo que alguém estava chamando pelo nome dela, vindo da beira do rio. Quando olhei pela janela, vi uma forma molhada e branca, imóvel na margem. Eu agarrei ela, puxei para dentro, fechamos todas as portas e janelas. O coração dela batia forte e a minha também. Passamos a madrugada acordados, rezando, olhando pela porta de vez em quando. Quando clareou, nada mais havia lá, só o rio calmo, brilhando ao sol da manhã como se nada tivesse acontecido. O povo começou a contar outras histórias antigas. Diziam que a velha do rio não aparece por maldade, mas como aviso. Que já levou gente desobediente, criança que nadava sozinha, homem que desafiava as rezas da comunidade. Alguns mais velhos falavam que ela protege o rio e as famílias, mas de um jeito que assusta quem não tem respeito. Eu nunca entendi direito, mas com o tempo percebi que respeito era a única saída. A tensão aumentou quando meu vizinho Antônio, que sempre desafiava o medo, decidiu atravessar o rio sozinho uma tarde. Nunca voltou. Procuraram por dias, mas só acharam um remo encostado na margem. Depois disso, ninguém ousava atravessar depois do pôr do sol. As crianças passaram a ser monitoradas de perto. Ninguém podia brincar na água. Ninguém podia lavar roupa à tarde. O rio, que antes era fonte de vida e alegria, virou motivo de medo silencioso. Minha família aprendeu a rotina. Cruzar a estrada até a margem só de dia, trabalhar na roça sem se aproximar da água à noite e rezar toda vez que alguém precisasse ir à beira. Mas o pior ainda era a sensação de que ela estava sempre observando. Teve uma vez que meu filho, o Pedro, acordou gritando que viu a velha lavando roupa na cozinha dentro de casa. Corri para lá e não havia nada. Mas ele jurava de olhos arregalados que estava ali, olhando. A partir daquele dia, ele não dormiu mais sozinho. E assim se passaram anos. Cada vez que o rio baixava a água, cada vez que o sol se punha, eu sentia aquele arrepio subindo da planta do pé até a nuca. É uma presença que não se explica com lógica, mas se sente no corpo inteiro. O povo passou a evitar o rio, a respeitar cada margem, cada canto. E eu, mesmo velho, quando passo por lá, de dia, sinto um frio percorrer a espinha, como se ela ainda estivesse olhando. Muita gente da cidade acha que história de bicho estranho é invenção de caboclo do mato. Mas quem já viveu isolado em fazenda, longe de vizinho, sabe bem que tem coisa nesse mundo que não se explica. Eu me criei no interior do Piauí, pros lados de Queimada Nova, onde o sertão é seco, o chão racha no sol e as noites parecem não ter fim. Vivi minha vida inteira criando cabra e umas poucas vacas. E o que vou contar aqui não foi coisa que ouvi de boca de outro, não. Foi eu mesmo que vi. E até hoje, já velho, sinto o arrepio só de lembrar. Tudo começou num tempo de estiagem. Braba, no final dos anos 90, quando a gente contava os dias esperando chuva. Eu tinha um rebanho de umas 40 cabras, que era meu sustento, meu orgulho e minha luta. Numa manhã, fui ao curral, como sempre, antes mesmo do sol nascer, e achei 3 delas estiradas no chão. Mas não foi morte normal de bicho. O couro estava inteiro, não tinha marca de corte, nem sangue espalhado. Só tinham 2 furinhos pequenos perto do pescoço, como se tivesse sido ferroada de cobra, mas não era. Quando cortei o bucho para olhar por dentro, percebi que não tinha uma gota de sangue nas veias. Parecia que tinham sugado tudo, até a última gota. Fiquei atônito, sem saber o que pensar. No mesmo dia,
Fui na casa do vizinho mais próximo, seu Antônio, que morava a uns 3 quilômetros. Cheguei lá e ele já me esperava com cara assustada. Disse que também tinha perdido umas galinhas de jeito estranho, todas deitadas, pescoço mole, sem sangue, só com aqueles mesmos 2 furinhos. Foi aí que comecei a desconfiar que não era coisa só minha. A conversa correu ligeiro pela redondeza. Outros fazendeiros também começaram a reclamar de cabras mortas, galinhas sumidas, cachorros acuados sem motivo. Sempre de madrugada, sempre com as mesmas marcas. Alguns diziam que era lobo-guará, outros falavam em raposa, mas eu conhecia o mato, conhecia os bichos da região e sabia que não era nada disso. O jeito como o sangue desaparecia não era coisa de animal conhecido. 1 mês depois, aconteceu a primeira vez comigo de cara. Eu tinha ficado acordado até tarde, cuidando de um bezerro doente, e por volta da meia-noite ouvi um barulho esquisito vindo do chiqueiro das cabras. Era um ruído seco, misturado com chocalho de corrente, como se algo pulasse de um lado para o outro. Peguei a lamparina numa mão e a espingarda na outra e fui ver. Quando cheguei perto, os cachorros da casa estavam todos acuados, de rabo entre as pernas, rosnando baixinho, mas sem coragem de avançar. Isso já me arrepiou, porque cachorro não teme pouca coisa. Me aproximei devagar e iluminei por cima da cerca. Foi aí que vi. Juro pela minha vida que vi. Era uma criatura baixa, menor que um homem, mas mais alta que um cachorro. Tinha o corpo magro, ossudo, pele meio acinzentada e os olhos eram vermelhos, brilhando como brasa no escuro. Ela estava grudada no pescoço de uma cabra, sugando como se fosse um morcego, mas era muito maior, e o som que fazia não era de bicho comum. Era como se puxasse com força, um estalo horrível que ecoava no silêncio da noite. Eu congelei. Por um instante, pensei que fosse algum pesadelo, mas o cheiro de sangue misturado com suor frio não me deixava dúvida. Quando apontei a espingarda, o bicho levantou a cabeça devagar. O focinho estava sujo de sangue e ele me olhou fixo, com aqueles olhos vermelhos que não pareciam de coisa viva. Não corri, não gritei, só fiquei ali, paralisado. Em questão de segundos, a criatura soltou a cabra e saltou para trás, indo parar no escuro, como se tivesse asas. Mas eu não vi asa nenhuma. Só sei que o salto foi alto demais, largo demais, e desapareceu em meio ao matagal, sem fazer barulho de galho quebrado. A cabra ficou caída no chão, ainda tremendo, mas já sem vida. Eu não tive coragem de ir atrás. Fiquei a noite inteira sentado na varanda, a espingarda no colo, esperando amanhecer. No outro dia, contei a seu Antônio, e ele jurou que também já tinha visto algo parecido correndo perto do galinheiro dele, mas não quis falar antes, com medo de acharem que estava variando. Outros moradores também começaram a admitir que tinham visto uma coisa pequena, de olhos vermelhos, passando no escuro da noite. Uns falavam que parecia gente, outros que parecia macaco, mas todos concordavam num ponto. Não era bicho desse mundo. Depois daquela noite, a coisa só piorou. Não era mais um caso isolado de cabra morta. Aos poucos, comecei a perceber que o bicho, ou criatura, como queira chamar, estava caçando cada vez mais próximo da gente. Durante o dia, parecia que o mundo estava tranquilo, mas à noite o medo crescia como o vento que vem do sertão quente e seco. Uma semana depois do meu encontro, acordei com um barulho estranho na cozinha. Não eram galinhas, não eram cachorros, era algo mais pesado, rastejando, mas com um jeito diferente de andar.
Acendi a lamparina e vi pegadas pequenas, quase humanas, na terra do chão batido. Eram só 2 pegadas longas, esticadas, que iam da porta de trás até o quintal, perto do curral. Pareciam de alguém muito baixo, mas com dedos alongados, e o cheiro que deixava pelo caminho era forte, amargo, mistura de ferro com suor, igual a quando a criatura da outra noite tinha atacado a cabra. Fiquei congelado, não sabia se chamava meu pai ou esperava para ver se ela ainda voltava. Passou 1 hora e nada apareceu. Quando fui ver de manhã, 2 cabras estavam mortas, exatamente como da primeira vez, sem sangue, com os 2 furinhos no pescoço. O vizinho, seu Antônio, disse que tinha passado a mesma coisa lá na propriedade dele. Galinhas mortas, cabras acuadas, marcas estranhas de salto na terra. Ele começou a se preocupar de verdade e contou que ouviu um barulho de algo correndo no matagal perto da estrada de madrugada, e que sentiu um olhar em cima dele, mas quando acendeu a lanterna, nada viu. Só silêncio. Logo depois, outros vizinhos começaram a relatar sumiço de bichos, corridas de cachorros loucos atrás de algo que não conseguiam ver, barulho de salto, arranhões no telhado, mas ninguém conseguia explicar. Alguns diziam que era bicho mesmo. Uns falavam que podia ser gente disfarçada, mas todo mundo sabia, no fundo, que não era coisa comum. Nessa época, eu comecei a me organizar para não ser pego de surpresa. Colocava cerca elétrica improvisada, deixava cabras trancadas dentro do curral e ainda assim o ataque acontecia. Lembro de uma noite em que eu e seu Antônio resolvemos vigiar juntos. Ficamos no terreiro com lamparina e espingarda, observando o curral. Passava da meia-noite e o vento trouxe aquele silêncio pesado de sempre. De repente, um barulho de salto perto do curral. A criatura surgiu do nada, pequenininha, mas com aquele jeito estranho, os olhos vermelhos brilhando na escuridão. Antes que pudéssemos reagir, ela saltou sobre uma cabra e, em segundos, a vida dela parecia ter sido drenada. A força com que puxava o sangue era incrível e o cheiro forte de ferro e suor invadiu o terreiro. Nós tentamos atirar, mas o bicho sumiu rápido demais no mato, sem deixar vestígio, exceto as pegadas alongadas que desapareciam no barro seco. Foi a primeira vez que ouvi outros moradores contando histórias similares, mas ninguém tinha coragem de falar em voz alta. Nessa época, começou a se espalhar que a criatura não atacava só animais. Um jovem que cuidava de bezerros relatou que, durante a madrugada, sentiu algo observando ele do matagal. Mas, quando virou a lanterna, não viu nada. No dia seguinte, apareceu com marcas roxas no braço, iguais às que a cabra tinha apresentado, como se tivesse sido agarrado. A família ficou apavorada e eu passei a acreditar que aquela coisa tinha algum tipo de poder sobre a vida da gente. Até cachorro começou a ter medo, fugia do quintal, uivava sozinho. E os galos pararam de cantar de madrugada, como se tivessem pressentido o perigo. A cada noite que passava, a tensão aumentava. Muitos começaram a colocar espelhos cobertos. De pano dentro de casa, rezas viravam rotina e ninguém mais saía depois da meia-noite sem lanternas e facões. E mesmo assim, a criatura aparecia. Uma das coisas mais estranhas era o modo como sumia. Nunca atravessava mato quebrando galho, nunca deixava barulho de passo. Era como se simplesmente desaparecesse no ar. Eu e seu Antônio chegamos a tentar cercar parte do terreno, mas era inútil. Em todas as vezes que alguém tentava encurralá-la, o ataque parava e o bicho sumia.
até hoje não sei explicar. O cheiro que ficava no ar depois da visita dela era insuportável. Algo que você sentia no pulmão, misturado com medo, suor e algo metálico. O pior é que a criatura parecia escolher os mais fracos, ou os distraídos. Eu e meu irmão só vimos de perto uma vez, mas os vizinhos relatavam que qualquer animal solto de madrugada corria risco. Aos poucos, foi se tornando algo que o sertão inteiro começou a respeitar. A gente contava a história baixinho, com medo até do vento, porque tinha certeza que falar alto chamava a atenção da criatura. Não era coisa de criança. Era medo de gente grande, de homem que vivia do trabalho duro e que via de perto que tem coisa que não se explica. A criatura passou a ser conhecida como chupa-cabra do sertão. Mas ninguém dava nome a ela. Em voz alta, ela não precisava falar, não precisava se mostrar inteira. Bastava estar ali em silêncio para causar medo e estragos. E foi assim por anos. Com o tempo, ficou claro que aquela criatura não tinha hora, não tinha padrão. Nem a seca, nem o vento forte ou a chuva interferiam. Ela aparecia quando queria, escolhendo os momentos de fraqueza da gente. Uma noite, lá por volta de 2002, eu estava sozinho no curral, cuidando de umas cabras que tinham acabado de parir. Meu pai tinha ido à cidade e meu irmão estava doente, então a responsabilidade era toda minha. A lua estava baixa, quase não iluminava nada, só a silhueta das árvores e os cercados de arame. Comecei a ouvir o farfalhar das folhas, um som estranho que não vinha de animal conhecido. Peguei a lanterna e o coração bateu forte. No canto do curral, entre dois troncos secos, a criatura estava lá. Menor que na primeira vez que vi, mas ainda com aqueles olhos vermelhos, brilhando no escuro, como se me medisse, calculando cada passo. Eu fiquei parado, tentando não respirar alto, tentando parecer parte do chão. Ela nem se moveu, só ficou olhando. E eu juro que senti a força do olhar dela atravessando o meu peito. Foi aí que percebi algo que me deixou mais apavorado. Os cachorros, que geralmente latiam para qualquer coisa, estavam todos amontoados num canto, trêmulos, sem emitir um som. Os galos do terreiro, que mesmo na madrugada costumavam cantar, estavam quietos, abaixados, observando em silêncio. A coisa não atacou de imediato. Ela só ficou ali, parada, olhando. Por algum motivo parecia brincar com o medo. Depois de minutos que pareceram horas, ela saltou de repente sobre a cabra que estava próxima, sugando o sangue como da primeira vez. Eu não consegui me mover, só assistir. O som do estalo, quando a vida da cabra era drenada, ecoou pelo quintal, e o cheiro de ferro misturado com suor preencheu o ar. Quando me recuperei o suficiente para erguer a espingarda e apontar, ela saltou para o mato e sumiu sem fazer barulho. O impacto foi tanto que eu fiquei ali, sem coragem de me mexer, até que o sol começou a nascer. Quando amanheceu, fui ver a cabra, morta como sempre, pele intacta, sangue sugado, só aqueles 2 furinhos no pescoço. Não contei para ninguém de imediato, porque tinha medo que a família ficasse em pânico. Mas no mesmo dia, outros vizinhos relataram ataques idênticos e começaram a notar que ninguém conseguia acompanhar o rastro da criatura. O curioso é que parecia que ela gostava de aparecer de madrugada, quando a gente estava cansado, distraído, sozinho. Um vizinho mais velho disse que uma vez a viu saltando sobre uma cerca e entrando no mato e que o rastro desapareceu do nada, como se tivesse evaporado.
Depois desses acontecimentos, a gente passou a dormir em vigília, revezando para ninguém ficar sozinho. Mas mesmo assim, o medo nunca sumiu. A criatura parecia saber exatamente onde atacar, quando e como. Nunca ouviu-se dela som humano, nunca gritou, nunca avançou para machucar gente diretamente, mas o efeito era profundo. Insônia, marcas no corpo, sensação de ser observado e, claro, animais mortos com sangue sugado de maneira impossível. Com o tempo, a história se espalhou, mas ninguém falava alto sobre isso. Quem contava era sempre em voz baixa, olhando para o canto da sala, como se a criatura pudesse ouvir. E não era só história de gente doente da cabeça ou criança. Homens duros, acostumados com sol, trabalho e mato, também admitiam ter visto, sentido ou ouvido algo estranho à noite. Até hoje, quando passo por estrada de terra à noite, ouço o silêncio pesado do sertão e fico alerta. Nunca mais vi a criatura de novo de frente. Mas o cheiro metálico que às vezes bate de repente, a sensação de ser observado, o arrepio no corpo, tudo isso me faz acreditar que ela ainda anda por essas bandas. É impossível explicar. Parece espírito, mas tem a presença física que destrói a tranquilidade do homem do interior. Quando alguém me pergunta sobre o que aconteceu, eu só digo: preste atenção nas noites silenciosas, nos animais que ficam nervosos sem motivo, nas pegadas estranhas que somem no barro. Se tudo isso acontecer, é melhor não arriscar. O chupa-cabra do sertão continua por aí, entre Queimada Nova e os arredores, invisível, silencioso, esperando o momento certo. E a gente, que já viu de perto, aprende a respeitar. Porque ele não precisa falar, ele não precisa atacar todo mundo. Basta estar ali, no escuro, para mostrar que ninguém controla o sertão por completo.